Guia rápido do uso do osciloscópio analógico. O que é um osciloscópio? O osciloscópio é um equipamento que desenha uma forma de onda na sua tela através de um feixe eletrônico que é emitido pelo tubo, e esse feixe eletrônico colide nesta parte aqui, que é a tela, que é revestido internamente por uma camada de fósforo, e então esse feixe de elétrons ali se torna fosforescente. Os sinais que o osciloscópio consegue medir são sinais de tensão, que podem ser aplicados nas suas entradas, que nós chamamos de canais. Esse instrumento aqui tem 2 canais, nós podemos ver então 2 formas de onda ao mesmo tempo. A velocidade de deslocamento do ponto na tela, ela pode ser ajustada por este comando, que é o controle de tempo por divisão, que repete o traçado do mesmo ponto no mesmo local da tela e repetidas vezes, e aí nós vemos um traço contínuo na tela. Os canais do osciloscópio eles têm um limite de entrada de tensão, que nós podemos observar no painel de cada instrumento, aparece o limite de tensão e tem que ser respeitado. No nosso modelo aqui é 300 volts de pico, sempre deve ser respeitado este limite de tensão de entrada do canal. O comando tempo por divisão, que é este aqui, ele nos permite medir o período da forma de onda. Esse período é medido em uma unidade de tempo por divisão. A divisão são esses quadradinhos no reticulado da tela. No nosso exemplo aqui, nós temos uma forma de onda em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para completar o período da forma de onda. 5 quadradinhos na escala do tempo por divisão, que está em 0,1 milissegundos. Nós temos 500 milissegundos de período. Fazendo o cálculo, invertendo esse valor, nós temos uma forma de onda de 2 kHz. O comando tempo por divisão, ele é o ajuste da velocidade do deslocamento do ponto na tela. Quando nós tivermos sinais com frequência muito alta, nós vamos usar a base de tempo ali na base de microsegundos, como o aparelho nos permite exibir. Para o osciloscópio conseguir desenhar uma forma de onda de uma maneira estável na tela, é importante que ele sempre comece o desenho num mesmo ponto e refaça o desenho várias vezes, começando sempre no mesmo ponto. Aí nós vamos ter uma forma de onda parada na tela. O circuito que é responsável por parar a forma de onda na tela é o circuito de trigger, que fica aqui no canto superior deste aparelho. O trigger, a palavra trigger é o gatilho, e o gatilho ele serve para nós marcarmos o ponto onde o tubo vai começar a desenhar a forma de onda. No nosso caso, o ponto está aqui, no início da forma de onda. O feixe de elétrons começa naquele ponto, desenha até o fim, depois retorna exatamente para aquele ponto e redesenha várias vezes a forma de onda. Nós podemos mudar o início do traçado da forma de onda. Esse ajuste de trigger, ele deve ficar, como a gente costuma dizer, dentro dos limites de amplitude da forma de onda. No momento que o comando de trigger escapa do sinal, o osciloscópio perde o sincronismo. E aí ele começa a desenhar a forma de onda. Quando ele estiver no modo automático, ele desenha qualquer coisa na tela. No caso aqui é a forma de onda de entrada, mas nunca começa no mesmo lugar. Por isso que a forma de onda fica desenhada deste jeito. Quando nós colocamos o comando de trigger para dentro da forma de onda, ele começa a desenhar sempre do mesmo ponto. Os modos de trigger desses osciloscópios analógicos, eles oferecem várias opções. A automática, a normal. A normal, no nosso caso, ele mantém o mesmo resultado do automático, porém quando o comando de trigger fica para fora da forma de onda, ele desliga o traço. Os osciloscópios antigos tinham essa necessidade porque o fósforo da tela queimava com o tempo,
mas hoje em dia isso não é mais um problema e o modo normal nós raramente vamos usar. Os modos de televisão também aparecem aqui para visualizarmos sinais de vídeo composto que praticamente nós não usamos mais. Então nós sempre deixamos a chave de modo no automático. Mesmo o trigger estando fora de ajuste, ele vai desenhar alguma coisa na tela e basta então nós colocarmos o sinal para dentro da forma de onda. O outro comando aqui é a origem do sinal de sincronismo. Temos o interno, externo e o de linha. Para na maioria dos usos nós deixamos em interno. O que é o interno? É que um dos dois canais vai servir como sincronismo do sinal. Se nós estivermos medindo um sinal apenas no canal 1, nós deixamos no interno e em um dos dois canais que nós ajustamos na chave interna ao trigger, ou canal 1 ou canal 2. O line e o externo tem outras aplicações que nós não vamos ver agora. Os controles verticais do osciloscópio, eles servem para nós fazermos as medidas quando o feixe tem o seu deslocamento vertical. Essa forma de onda, ela ocupa 4 quadrados no sentido vertical. Quanto é cada quadrado destes? Nós olhamos aqui no comando volts por divisão. O volts por divisão está em 1, então temos 4 volts de pico a pico. Se nós mexemos a chave para 2 volts por quadro, nós temos a mesma medida, ocupando apenas 2 quadros. Subindo aqui para meio volt por quadro, nós temos o sinal ocupando 8 divisões, é a mesma medida, porém com mais precisão. Cada canal do osciloscópio nós temos os mesmos comandos aqui repetidos, o canal 2 e o canal 1. Nós temos essa chave que é a chave de acoplamento do sinal. Ela tem as posições GND, que serve para nós acharmos onde fica o zero do nosso sinal, e ele pode ser ajustado através da posição. Nós deixarmos ele no centro da tela. Ela é uma função bastante importante quando nós ligamos um aparelho. Se você não encontra o traço, ele pode estar para fora da tela, tanto para cima como para baixo, e aí você procura o traço deixando a chave de acoplamento em GND. O canal 2 tem a mesma função. Em AC, nós medimos a componente alternada do sinal, como nós já fizemos, e em DC, nós permitimos que a componente de corrente contínua de um sinal, caso houver, seja exibida na tela. Segue a mesma regra. Nós temos aqui um sinal que tem os 4 volts de pico a pico, que é a sua componente AC, porém a sua componente DC, que é o centro da forma de onda aqui, o centro da senoide, está deslocado 2 quadrados para cima. Então nós temos 2 volts de nível DC e 4 volts de nível AC. Então quando nós formos medir uma forma de onda que tenha um componente contínuo junto, nós deixamos a chave em DC. O seletor Mode serve para nós selecionarmos o modo de operação do sistema vertical do osciloscópio. Quando nós vamos medir um sinal que está sendo injetado no canal 1, nós colocamos o seletor em mode de canal 1. Aí nós vamos exibir apenas o sinal do canal 1 na tela. Se nós tivermos um sinal injetado no canal 2, nós vamos colocar o canal 2 na seleção no mode. E aí nós podemos ver o sinal injetado no canal 2. Nós temos a posição Alt, que é Alternate. Se nós tivermos 2 formas de onda para visualizarmos ao mesmo tempo, nós colocamos em Alt. A função Alt e a função Chop, elas têm praticamente o mesmo resultado para o usuário. A diferença é a seguinte: em Alternate, o osciloscópio desenha uma forma de onda inteira na tela e no outro momento ele desenha a outra forma de onda. Isso é possível ver se nós colocarmos aqui a varredura mais lenta. Vemos que ocorre a primeira forma de onda e a segunda alternadamente, por isso que tem este nome. Se nós colocarmos em Chop, o osciloscópio desenha um pouco da forma de onda de cima e um pouco da de baixo, e assim sucessivamente, trocando numa taxa de mais ou menos 250 kHz.
e aí nós temos as duas formas de onda desenhadas ao mesmo tempo. Quando nós tivermos formas de onda que têm frequências muito diferentes em diferentes circuitos que mantêm o mesmo terra em comum, que é importante que nós levantemos essa questão dos terras, porque o osciloscópio tem apenas uma referência, então você não pode colocar as referências dos dois canais em referências diferentes. Mas quando nós tivermos duas frequências muito diferentes, por exemplo, estamos tratando com um circuito que tem sinais analógicos e digitais, por exemplo, às vezes fica difícil do osciloscópio desenhar a forma de onda de uma maneira estável na tela. Então, a solução é nós deixarmos em alternate e colocarmos o internal trigger em invert mode, que facilita o sistema interno de trigger desenhar as duas formas de onda ao mesmo tempo. Para que nós façamos as medidas de uma maneira confiável, é indispensável que nós sempre confiramos a posição das chaves vermelhas nesses osciloscópios Hitachi, por exemplo. Todas elas devem estar na posição calibrada. Muitas vezes os aparelhos, o usuário deixa a posição fora do calibrado e aí a escala tanto do volt por divisão como do time por divisão não vai mais estar de acordo com aquela que aparece no painel. A usabilidade desses ajustes é mais limitada e não cabe aqui no nosso tutorial básico. Os osciloscópios eles oferecem um sinal para nós testarmos a integridade da ponteira no painel. Os diferentes fabricantes oferecem diferentes frequências e amplitudes da forma de onda, mas é muito útil nós usarmos esse ponto de calibração para vermos se a ponteira está sem mau contato e às vezes para nós ajustarmos aqui a nossa visualização da forma de onda de uma maneira mais rápida. Nós encontramos no mercado basicamente dois tipos de ponteiras. Ponteiras como essa, em que tem um seletor de uma chave vezes 1 e vezes 10, e ponteiras fixas como esta, que a seleção está fixa em vezes 10. O que são essas seleções? Quando a ponteira está configurada para vezes 1, o sinal aplicado na ponteira ele aparece diretamente no osciloscópio na mesma escala. Ou seja, aplicando um sinal de 4 volts de pico a pico na entrada desse ponteira, no osciloscópio, se ele estiver na escala de 1 volt por quadro, nós teremos 4 quadros de amplitude no sinal. Se a ponteira estiver selecionada para vezes 10 ou usarmos uma ponteira vezes 10 fixa, no momento que aplicamos um sinal aqui, a ponteira age como um divisor de tensão, reduzindo a amplitude do sinal em 10 vezes. No exemplo, se aqui nós aplicarmos 4 volts, lá no osciloscópio nós vamos medir 400 milivolts. Por que isso acontece? Quando a ponteira estiver em vezes 10, ou seja, diminuindo a amplitude do sinal, nós temos um ganho de faixa de frequência em que a ponteira consegue medir com mais qualidade. Então, num osciloscópio como o nosso, com uma faixa limite de frequência de 20 MHz, nós só vamos conseguir medir com qualidade o sinal de 20 MHz quando a ponteira estiver em vezes 10. O preço a pagar que termos que calcular mentalmente a diminuição da amplitude do sinal é o preço que nós pagamos pela integridade da forma de onda. Por isso que existem essas ponteiras vezes 10 fixa e nos osciloscópios analógicos como esse nós temos que fazer a conversão mentalmente e nos osciloscópios digitais nós podemos configurar lá no canal que nós estamos medindo e ele fará a conta automaticamente, ficando transparente para o usuário. Para que o osciloscópio possa fazer a medida com menos interferências possíveis e menos deformações no sinal, nós sempre devemos ligar a garra do terra o mais próximo possível do ponto de medição. Nós nunca devemos usar o osciloscópio através dessa conexão de terra geral do circuito, porque aí nós vamos ter uma ligação muito longa para que o sinal chegue até o ponto de medida que é o circuito interno do osciloscópio. Então sempre devemos usar a garra de terra da ponteira
o mais próximo possível do ponto de medição. E quando estivermos usando duas garras, duas ponteiras, é importante que as duas referências sempre fiquem no mesmo ponto para que a medida fique a mais íntegra possível.